Clínica da Alma prontinho para você, para abençoar aí o final da sua manhã, o início da sua tarde, para você que nos assiste em reprise, para abençoar aí a sua noite, início de madrugada. E eu sei que Deus tem uma palavra de ânimo para a sua vida, uma palavra de cura, uma palavra de bênção. E Deus, Ele usa alguns instrumentos. E os instrumentos que Deus tem nos dado são esses pastores maravilhosos, gente boa demais. E eu cumprimento o pastor Rogerinho. Ousa aí, Rogério. Tudo bom, Serginho? Sim, senhor. Obrigado, sim, senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom estar contigo aqui. Obrigado, Serginho. Pastor Rogerinho, depois de uma temporada ali em Cancún, né? Algumas comprinhas em Miami, ali depois ali alguma paradinha ali também em Maceió, voltou, né? De férias. Miami, Cancún eu recebo. E Maceió, agradeço a Deus pela oportunidade, foi uma bênção. Aí, viu só? Viram só? E o meu querido, o marido da pastora Fátima. Agora não é só o Guerra, não. Agora é o marido da pastora Fátima, meu querido Aldemar Guerra. 3 para você. Três saudações para o senhor. Isso, para ter bom ânimo, mais uma, né? Isso, 4. E eu falo para você, querido telespectador, a respeito deste programa, que você pode ligar e fazer a sua participação ao vivo também, 3253-3320. Você vai ligar para a gente para trazer aí a sua dúvida, o seu comentário sobre os temas que aqui temos trazido. E eu sei que Deus tem muito a falar com você. Lembro que se você quiser participar, mas não quiser se identificar, não tem problema algum. Fazemos questão absoluta de preservar aí a sua identidade, mas nós queremos saber o que passa no seu coração, porque de uma forma, usando a televisão, queremos também cuidar de vocês. Então, ligue para cá, é só pedir ali para a nossa diretora, que está ali pronta para te receber, a Lisa Chalub, gente boa, a melhor diretora que tem aqui no programa. Então você vai falar com ela, ela vai trazer ali a sua ligação ao vivo, claro, preservando aí a sua identidade. Então pode tomar o seu telefone 3253-3320. Se você quiser deixar o seu recado sobre o tema ou a pergunta aos pastores, diretamente a eles, pode ligar 3209-3301 ou digitando a opção 1. Você será abençoado e abençoará outros, porque a sua dúvida, a sua posição, o seu testemunho pode alcançar a vida de muita gente. Então, prepare-se para ser abençoado. Quero pedir ao meu amigo pastor Guerra para ler o texto base de hoje. Pastor Guerra, o que nós temos para hoje? Hoje nós temos Mateus 14, 27, né? E nós vamos ler do versículo 22 em diante, para a pessoa poder, né, para você poder entender o contexto aqui, porque Jesus diz: tenha bom ânimo, né? Fala assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco, que já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Nós temos aqui um contexto muito interessante. Primeiro, Jesus ficou para orar. Né? Eu vejo que ali naquela oração Jesus estava até intercedendo, até pelos discípulos ali. E eles foram no barco, né? Já se sentiram sozinhos, porque estava sem Jesus. E a um certo ponto veio tempestade, o mar começou a ficar furioso, e ali eles se sentiram, além de só, veio o medo. E muitas vezes nós somos levados pelo medo. E o medo, né, leva a gente a ver coisas que não existem, a acrescentar coisas que não existem, a pensar em coisas que não existem. O medo leva a criar coisas que não existem, não é? E Jesus veio andando sobre o mar ali.
E quando eles viram Jesus, eles pensaram que era outras coisas. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Você sabia que o medo leva você até a enxergar coisas que não existem? Né? Muitas vezes as pessoas criam coisas, não é? E o que aconteceu? Jesus chegou perto dele e falou, não temas, tenha bom ânimo. Eu estou com vocês aqui, eu vou para o barco, não é? Vocês não vão ficar sozinhos. Então, nesse sentido que nós estamos trabalhando essa semana, sobre tenha bom ânimo, não é? Talvez você está aí passando por um período de medo, né, do que vai acontecer amanhã, do que vai, né, acontecer neste ano de 2015. Eu vou te falar uma coisa, sobre a sua tenda, não vale encantamento. Você está debaixo das asas do Senhor. Então não tenha medos, tenha bom ânimo, siga em frente, tira toda essa tensão da sua mente e tal. Creia que lá na frente o Senhor tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Então tenha bom ânimo. E é o que o Senhor falou ali. E ele entrou no barco e acalmou a tempestade, acalmou tudo. Então com Jesus, meu querido, tudo acalma. Talvez você está deixando aí de pensar no Senhor, deixando de crer que Deus está com você, que Ele vai resolver a sua situação. Talvez você está me assistindo aqui falando assim, mas minha situação é muito difícil, é ruim. Meu querido, abraça Jesus aí e deixa Ele no seu barco, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém. Pastores, nós vamos agora falar com o telespectador que já Sim. está na linha, né? Amém. Os canais foram abertos, então vamos cumprimentar. Alô, muito bom dia. Alô, Maria, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Amém. Você fala de Santa Luzia, Minas Gerais, não é isso? É. Que bom. É. Está aqui bem pertinho da gente. E em que podemos abençoá-la? Olha, eu queria pedir uma oração especial para minha vida na área da saúde e pedir uma informação aos pastores aí, porque eu tive uma infecção urinária que durou 6 meses. Aí eu emagreci muito, mas só que eu continuo com emagreci e com depressão. Eu quero saber do pastor Rogerinho se a depressão causa emagrecimento, falta de apetite, porque eu não tenho vontade de sair. A única lugar que eu ainda vou é na igreja. Mas não quero conversar com ninguém, não quero alimentar. Aí eu peço a ajuda dos pastores, em nome Amém. de Jesus. Entendemos a sua pergunta, sua colocação, Maria. Agradecemos primeiramente, né, pelo carinho, pelo cuidado e a confiança aqui com Clínica da Alma, especialmente com os pastores Rogerinho e o pastor Guerra, né? Que Deus te abençoe bastante. Amém. Vamos orar pela sua vida e cremos na sua pronta recuperação, Minha viu? vida é chorar. É chorar, sabe? Eu acho que já não tem jeito. Isso, minha irmã. Às vezes pode chorar sim. Essa é a liberdade, talvez para você Mas eu colocar choro para fora em aquilo que te presença do Senhor, entristece. não de revolta, sabe? Porque saber que eu fui pro deserto, mas que o Senhor está comigo. Amém. Essa é a confiança de que aquilo que o tema de hoje traz. Então, tenha bom ânimo. Eu vou convidá-la, então, para você ter um pouco mais de liberdade, né? Você pode desligar o seu telefone e já acompanhar a resposta, os nossos comentários aqui pelo seu próprio televisor. Ok, minha irmã? Amém. Que Deus te Amém. abençoe muito, Deus viu? abençoe a todos. Continua dando sabedoria Amém. cada dia mais. Amém, nós recebemos. Deus te abençoe mais. Pastor Rogerinho, temos aí então o caso da Maria dos Santos. Ela mora aqui em Santa Luzia, né? Aqui em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. E ela vem com esse problema de saúde, ela tem emagrecido porque ela vive uma depressão. A depressão, ela pode causar emagrecimento? Pode, não pode? Pode. Não só a depressão, Serginho, como também a própria situação patológica da infecção urinária, em muitas pessoas, ela causa a perda do apetite. Então, a questão dela ter passado por um período, como ela falou, de 6 meses, com infecção urinária, isso pode realmente afetar
o prazer, a vontade de comer, algumas pessoas têm essa consequência, né, como consequência da patologia que ela teve, que foi a infecção urinária. Agora, na questão específica que ela colocou sobre a depressão ela causa sim perda de apetite. O desânimo ele vem, o abatimento vem causado, que são sintomas da depressão, e esse abatimento, essa tristeza, essa falta de alegria e de prazer nas coisas acaba influenciando até o prazer de alimentar, de buscar um alimento mais prazeroso, algo mais saudável, e a pessoa perde completamente o ânimo, sim. Então, a falta de apetite vai gerar, consequentemente, Dona Maria, a perda de peso, né? Então, perdendo o apetite, alimentando menos, alimentando de uma maneira que não seja satisfatória para o funcionamento do seu organismo, você vai acabar perdendo peso, que é uma das coisas que a senhora colocou. Então, mas a gente tem uma palavra de esperança, porque o Senhor é um Deus de esperança. Então, a gente está trabalhando exatamente isso. Tem de bom ânimo. E nesse bom ânimo, comece a cuidar bem de si mesmo. Comece a cuidar bem da sua saúde. Mesmo não tendo vontade de se alimentar, faça um esforço. Procure. Eu sei que num quadro depressivo, encontrar essas forças fica cada vez mais difíceis. Mas comece a olhar com uma responsabilidade que a senhora tem de cuidar bem do templo do Espírito Santo. Quem sabe seja essa uma motivação especial. Então, muitas vezes a gente não acha uma motivação em nós mesmos, porque a depressão ela causa isso, né? Ela acaba afetando a nossa autoestima, acaba afetando a nossa motivação e o prazer pelas coisas, tanto pequenas quanto grandes, faz uma distorção das reais necessidades, mas comece a pensar em agradar a Deus, cuidando do templo do Espírito. Eu sei que a senhora é uma pessoa que teme ao Senhor. E quem sabe aí a senhora vai encontrar um ânimo, uma nova esperança em realmente cuidar de si, cuidar do templo do Espírito, se alimentar direitinho, né, nas horas certas, uma alimentação saudável, uma alimentação inclusive que possa melhorar o seu ânimo, né? Um pratozinho bonito, né? Não precisa bem ser colorido, né, colorido assim diante da senhora. Faça isso como um prazer para a senhora. Te dê esse presente. Prepare aquilo que a senhora gosta, não por causa dos outros, mas por causa de si mesmo. Então, eu não sei o que a senhora gosta, mas se a senhora gosta de um franguinho com quiabo, vá lá, providencie, faça um franguinho com quiabo cheiroso, gostoso, coloque diante da senhora e fala assim, esse eu fiz para mim. E coma com prazer. Isso vai ser muito bom para a senhora. Muito bem. Saia do isolamento também, né? Exato. Porque isso aí, o isolamento também ela está se isolando. Ela está indo só na igreja, né? Ainda bem que ela está indo só na igreja, daqui um dia parar de ir na igreja. Porque vai se isolando, chega uma hora que isola. Então saia do isolamento, viu? Muito bem. Pastores, nós vamos falar com mais um telespectador que está na linha para interagir conosco. Alô, muito bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bom? Tudo bem, Naide, e você? Tudo bem, graças a Deus, graças a Jesus. Pastor Guerra, pastor Rogerinho, que bom vê-los. Lembra de mim no curso Clínica da Alma? Do ano passado. O nome é diferente. Que bom vê-los, que saudade. Bom, um abraço, como foi bom o Naide. curso para mim, pastor. Que bom, glória a que Deus. alegria, como eu me senti assim revigorada, que força que dá a Clínica da Alma. Cura mesmo, que ministrações, pastor. Eu agora vendo vocês, que eu trabalho pela manhã, eu lembrei assim, nossa, dos momentos tão gostosos, dos ensinamentos, né? A vivência tão grande, do amor.
Um abraço, pastor Rogerinho Coração, pastor Amém, Guerra. amém. Um abraço para Deus Cris, abençoe. para o nosso Rogerão, para Amém. todos da Clínica da Alma. Deus Aquele abençoe. curso é um curso que realmente edifica a vida da gente, que nos ensina, nos conforta e o mais importante, nos cura, realmente nos cura. Amém. Cada ministração é uma bênção na vida da gente. Eu estou até assim, eu estou muito feliz de vê-los, né? E pode saber que eu estou muito bem, glória a Deus, Amém. feliz mesmo. É um curso que todos deveriam fazer, porque é a coisa melhor para a vida da gente. Foi para mim, eu sei que será para muitas pessoas. Muito obrigado. Eu estou ligando para agradecer a vocês. E que saudade de vocês. Amém. Amém, Nádia. Vai lá depois. Eu vou lá, eu vou sim tomar Vai lá visitar Tomar a um gente. cafezinho, bater Tomar um um papo, né? cafezinho lá. ó. Eu vou, muito obrigado, que Jesus Nada. continue abençoando, né? Dando essa força para você estar transmitindo para a gente, assim, curando mesmo, né? É a cura mesmo que a gente precisa. Muito obrigado a vocês. Amém. Obrigado, E agradeço Nádia. a Cris, a Rogerinho. Pode deixar. É isso aí, minha irmã. Obrigado, que Deus te abençoe mais, que esse testemunho continue sendo aí passado para outras pessoas através de Deus na sua vida, viu? Que Deus te prospere e te abençoe mais. Serginho, Amém, pastor. eu quero Amém. aproveitar o testemunho da Naide e dizer para você que tem essa próxima semana, uma semana de folga, por ser um período de férias, nós vamos ter de forma intensiva o módulo 1 e o módulo 2 da nossa Escola de Restauração. As aulas começarão na segunda e encerrarão na sexta-feira, com aulas todos os dias, à tarde e à noite, e mais 2 dias pela manhã. Então, nós fizemos uma pequena reformulação no nosso curso, Serginho. Antes nós tínhamos uma grade de 12 aulas e agora nós vamos ter uma grade de 16 temas em cada módulo. Então, nós estamos com 3 módulos, cada módulo com 16 temas e cada tema com uma média de 2 horas. Então, você será ministrado pelo menos 6 horas por dia. Então, 4 horas à tarde e 2 horas à noite. E nós vamos fazer isso para dar oportunidade, principalmente a você que não tem muito tempo ou que não tem muita disponibilidade de tempo, mas que durante essa semana, que é uma semana de férias, a partir de segunda-feira, dia 12, você possa fazer essa escola conosco. Módulo 1 e o módulo 2. Se você já fez o módulo 1 normal ou o módulo 2 normal, entre em contato com a gente para que você possa ver as possibilidades de fazer a adaptação e a complementação das aulas. Quem já fez o módulo 1, fazendo o módulo 2, e aí você vai ter, durante esses 5 dias, uma oportunidade especial de, como a Naide disse, ser ministrado e ser abençoado pelo Senhor através do Ministério Clínica da Alma. Então entre em contato conosco, qualquer dúvida mande um e-mail mclinicadaalma@gmail.com ou então telefone, que nós vamos ter pessoas lá prontas para te dar as informações que você precisa. Amém. Que convite especial, né, pastor Rogerinho? E para que você seja abençoado como a Naide foi, então apresse-se em fazer a sua inscrição, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, já curando-o por dentro, para que você possa ser também um curador aí, um instrumento de cura de Deus para muitas pessoas. Amém. Pastores, falando sobre esse tema de ânimo, né? O pastor Guerra aí leu sobre o episódio onde Jesus estava ali, mandou os seus discípulos irem atravessar, que ele iria orar. Depois ele veio sobre as águas, né? Sim. Às vezes, na nossa vida, até agora a gente pode falar para muitos pastores, muitos líderes, muitos homens que estão à frente aí de trabalhos no Brasil e no mundo inteiro, testemunhos como esse da Naide, eles são como, para a gente, assim, uma palavra de bom ânimo para a gente continuar, né? Com certeza. Porque o ministério, muitas vezes, nos falta alegria, nos falta a disposição. Sim.
Porque nós somos humanos, temos sensibilidade, somos emocionais, não é? Mas vem uma palavra dessa, a vontade de caminhar, a vontade de prosseguir, ela melhora, Porque ajuda bastante, não ajuda? muitas vezes a pessoa ela está num pique e vem uma coisa para tirar aquela pessoa daquele pique. E muitas vezes a gente atende as pessoas que a gente está acompanhando assim, ela está bem, está no pique, de repente vem uma coisa. O inimigo ele tem usado muito, né, setas, lançado setas e tentado parar as pessoas, desanimando a pessoa. Ah, não vou seguir, não vou continuar, está difícil. E muitos líderes e pastores, né, muitas vezes desanimam. Não é? E você está na frente de liderança, você tem que passar para as pessoas que estão te seguindo aí, líder, segurança. Isso aí você tem que, né, correr atrás, buscar, orar, buscar no Senhor esse ânimo aí para você seguir em frente. Né? Então, não desanime, não deixe o inimigo te desanimar, não. Né? Siga em frente, corra atrás. Uma coisa interessante, Guerra, nesse texto especificamente que a gente foi lido, eu tive 3 experiências, Serginho, muito especiais com esse texto. A primeira delas foi numa pregação, num domingo de manhã, do pastor Márcio, em 2008. Olha. E é muito interessante porque quando a palavra ela vem de uma forma viva e eficaz para você, ela realmente faz diferença. E a primeira coisa que me impactou nesse texto, nessa mensagem que o pastor Márcio trouxe, é que muitas vezes as tribulações e as adversidades, elas vêm quando você está no meio do caminho. Elas não vêm no final, nem no início. Quando você está no meio do caminho. E é interessante, eu lembro disso, pastor Márcio falando, quando você está no meio do caminho e que você tem uma situação adversa, você olha para frente, você tem uma distância, você olha para trás, você tem a mesma distância. Então você tem uma opção. Você vai caminhar o mesmo tanto se você for para frente e alcançar o seu objetivo, que é o tanto que você vai caminhar para trás para retroceder. Então, quando ele disse isso para mim foi algo muito significativo. Então, é no meio da situação, é no meio do caminho. E aí você toma a decisão. Você vai retroceder ou você vai continuar caminhando? O seu percurso vai ser o mesmo. Aí encaixa a palavra de Jesus, tem de bom ânimo, então não retroceda. Aí eu faço uma conexão disso com aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, diz: não somos daqueles que retrocedem. Então, está no meio de uma situação adversa, lembre-se, é o meio. O percurso que você vai fazer para retroceder vai ser o mesmo. A energia que você vai gastar para voltar para trás e ter que começar tudo de novo é a mesma que vai te impulsionar a sair do meio do caminho e chegar do outro lado. Então, eu aprendi isso em 2008 e guardei essa palavra no meu coração. Vão fazer 7 anos, né, que essa palavra já preenche o coração, Sim. né, Rogerinho? Então, quando eu vejo uma situação hoje de adversidade, eu lembro, graças a Deus, eu já estou no meio. E é isso mesmo, é uma das coisas eu já do estou no meio. Aí é colocar obstáculos. Sim. Né? Que ele vem, você está caminhando, igual o pastor Rogerinho falou, você está no meio, eu já fico com um obstáculo na mão lá, falo, vou parar essa pessoa aqui. Porque sabe que você está caminhando para a vitória. E muitas vezes as pessoas perdem isso, tá? Perde uma oportunidade, não é que a vida é feita de escolhas, e muitas vezes você escolhe a parte errada. Você escolhe o que? Voltar, Sim. em vez de seguir em frente. Não é? Você escolhe voltar e aí a coisa piora. Piora, porque Não é? você voltando, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Recomeçar tudo de novo. Né? Então eu vou ter que andar a distância para voltar e depois... Que seria a mesma para chegar. Seria a mesma para chegar e depois ter o trabalho de começar tudo de novo. Aí talvez parte a pergunta, então, por que muitas pessoas ficam dando voltas em círculos na sua vida?
porque ao invés delas cumprirem um processo todo, elas sempre abortam esse projeto, param no meio, no meio do caminho, voltam, começam de novo. Desanima. Né? Exatamente. E também isso, além do que, cansa qualquer cristão, né, Rogério? É verdade. Há um cansaço natural pelas tentativas frustradas, né? Tanto um cansaço no físico quanto um cansaço emocional. A sua esperança, Serginho, vai sendo minada. E você chega, mas eu já tentei isso tantas vezes, né? E aí perde o ânimo, perde o pique. Uma outra experiência que eu tive com Deus falando comigo nesse texto está bem forte no primeiro versículo, quando Jesus ele vai impelir, ele vai mandar os seus discípulos atravessarem o mar. E ali no meio há a tempestade. Eu passei por uma situação onde eu questionei, Senhor, então o que eu estou vivendo significa que eu estou em desobediência? Então, as lutas que eu estou passando é porque eu estou fora do propósito do Senhor? É porque eu tomei uma decisão baseada na minha vontade? E aí, o Senhor me trouxe à luz esse texto. Estar na vontade de Deus, estar em obediência ao Senhor, não significa que nós não teremos dificuldades e que não passaremos por tempestades. E é exatamente isso que o Senhor me ensinou nessa situação entre 2011 e 2012, muito especificamente em 2012. Uma situação que eu cria que estava na vontade do Senhor e que as coisas não aconteceram de acordo com aquilo que eu previa ou eu esperava que acontecesse. E isso trouxe transtornos tremendos, tanto para a minha vida quanto para a minha família. Mudanças radicais. Então você que sabe alguma coisa da minha vida, sabe de que é que eu estou me referindo. Mas o Senhor trouxe esse conforto. Eu estava em obediência ao Senhor. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, mesmo sem entender, mesmo sem saber porquê, né? Não compete a mim saber o porquê, mas em obediência, o Senhor não nos elimina de passar por dificuldades. Porque há um conceito, Serginho, muito errado, de que toda luta é porque você está em pecado. Você tem problema. Porque você está em rebeldia. Então, o Senhor trouxe isso para mim de uma maneira muito clara, muito clara. Então, assim, isso trouxe muita paz para o meu coração e fez com que eu, através dele e recebendo dele, alcançasse equilíbrio para continuar, para tomar as decisões que precisavam ser tomadas, para assumir a posição que precisava assumir e por estar até que hoje. Então, eu vejo que todas essas coisas o Senhor foi fazendo, foi movendo para que eu pudesse estar aqui hoje falando isso para você. Se você está em obediência ao Senhor, isso não te exclui de passar por lutas e dificuldades. Agora, se você está em obediência ao Senhor, vindo a tempestade, você, no meio da tempestade, vai ver o sobrenatural de Deus. Porque Jesus andou sobre as águas. E ele andou sobre as águas para ir ter com seus discípulos que estavam no meio da tempestade. Então, você vai ver o sobrenatural de Deus, você vai ver as forças da natureza serem movidas e até as leis naturais serem quebradas, se for da vontade de Deus, porque ele vai ao seu encontro no meio da tempestade. Amém, Rogerinho. E nós vamos falar com mais um telespectador, né? A quem cumprimentamos agora. Alô, bom dia. Bom dia. Como vai a irmã Graça, não é isso? Ô, linda, irmã Graça. Não. Eu falei que eu fiquei cansada de ser Maria. Eu quero ficar só na graça de Deus e na graça do nome. Isso. Tá certo. Graça, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi? Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Se a senhora estiver ouvindo pela televisão, eu peço para baixar a televisão, o volume, né, mínimo lá, e ficar só nos ouvindo pelo telefone.
Aí a gente vai conseguir Eu comunicar tô no melhor. celular que eu fico com medo de acabar eu ficar no ar, mas eu não vou voar, não. Isso, mas não vai acabar não, vai dar tudo certo. E que podemos abençoar, Não, é Graça? pergunta maravilhosa que o pastor do meio aí tá falando, sabe? É o pastor eu estou no meio Rogerinho. do caminho. Aí senti mais força ainda agora. Amém. Amém. Porque já 40 anos casado, meu marido aposentou, tem 64 anos, eu também tenho. Eu tive um câncer há 9 anos e estou bem. Não tomei nenhum compromisso, Deus programou tudo, deu tudo certinho. Só que ele aposentou e falou assim, eu não tenho compromisso com você, eu tinha com o Colégio Batista, agora eu vou embora. Eu falei assim, amor, como que eu fico? Uai, vai catar latinha e vender. Eu falei assim, não, eu sou templo do Espírito Santo, como que eu vou catar latinha e vender? Não, uai, sou imagem de Deus, templo do Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, então você se vira. E foi embora, assim, das horas. E eu tô aqui 64 anos, Deus cuidando, não tô aposentada. E meu filho mora comigo, mas fim do ano a minha nora forma na faculdade, já comprou a casa, a Esmeralda, e vai embora. Aí eu tô assim, Senhor, vai ficar nós dois bem abraçadinhos, né? Porque só tem nós dois agora. Só tem o Senhor e eu. E aí eu falei assim, gente, que força, eu não preciso me preocupar. Uma palavra maravilhosa, e me ajudou mais ainda um pouco. Amém. Graças a Deus por esse programa, né? Todo dia eu assisto, eu fico ansiosa de chegar a hora certa para mim vir ouvir na televisão. Que legal, bênção. Nós somos honrados, viu, Graça? Pela sua audiência aí, por esse carinho com a gente. E Deus ainda tem muito mais para te fortalecer, porque há um caminho ainda a ser percorrido, e eu não tenho dúvida que Ele estará com você em todo o tempo. Amém. Amém? Amém. Quer fazer mais uma Orando por pergunta vida, para os Deus pastores, ou só esse mesmo testemunho? Como que é? Quer fazer mais uma pergunta aos pastores ou ficou só por esse testemunho da senhora aí? Então deixa eu perguntar. Esse negócio da clínica da alma, que eu estou até agora com psicólogo, assim, porque a carne é fraca, você sente que é negócio, né? Ele ainda me bateu também, sabe? Assim, sabe? Deu uns tapas, me machucou, mas eu não disse nada, não deixei na mão de Deus, está no controle de Deus. Eu gostaria de saber se, para ir aí fazer esse trabalho com ele, tem que pagar, ou é de graça, ou como que fica? Ok. Nós vamos responder a senhora agora. Se quiser, para ter a liberdade aí, para a bateria do celular não acabar, não é? Você quiser assistir pela TV, aí pode já desligar o seu telefone e nós vamos responder para a senhora agora, tá bom? Tá ok, obrigada, amor. Deus abençoe. Obrigado. Rogerinho, Sim. tá aí. Vou explicar Ok. para ela como funciona a Clínica da Alma. Né? Olha, dona Graça, a gente é um ministério que funcionamos nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha e somos um ministério que, apesar de sermos um ministério em Lagoinha, nós somos para a Igreja do Senhor. Então essa é uma das coisas lindas que eu vejo na visão do nosso líder. Nós não existimos apenas para nós mesmos, nós existimos para o corpo de Cristo. Então, eu estou colocando isso porque muitas vezes você pode pensar assim, mas eu não sou de Lagoinha. Ok, se você não é de Lagoinha, você vai ter as mesmas oportunidades que todas as pessoas têm. Com relação ao nosso atendimento, o nosso acompanhamento, ele é gratuito. Basta a senhora ir às dependências do Ministério, ali na Manuel Macedo, 1324, preencher uma ficha, que é uma ficha que vai nos orientar e nós vamos direcionar dentro da disponibilidade tanto da senhora quanto dos pequenos grupos que nós vamos formar para a senhora ser inserida nele, num atendimento onde a senhora vai ser ministrada referente às determinadas situações, tanto específicas da senhora quanto nas situações mais gerais, porque nós temos por base um programa de ministrações. Então esse atendimento ele é gratuito. Nós temos um custo do material que a senhora vai levar e ficar com ele, que é de R$10.
Mas esse é um material, é um livrinho que a senhora vai ficar com ele, não vai ser usado depois por outra pessoa, porque tem alguns exercícios que a senhora vai fazer nele. Então é um material seu. Esse é o único custo que a senhora vai ter, que é o de adquirir esse material para fazer os exercícios necessários para essas ministrações. A senhora também falou a respeito dos psicólogos. Nós temos uma equipe de profissionais especializados, né? Psicólogos, psicopedagogos, e agora nós estamos também com um atendimento em coaching. E esse atendimento, ele é cobrado uma pequena taxa. Então, a taxa é de R$ 70 por consulta. E é uma coisa interessante, Serginho, porque mesmo sendo um ministério, o Conselho Regional de Psicologia, ele não aceita que o psicólogo atenda sem uma taxa mínima. Então, por isso, a gente repassa uma taxa para que você possa passar por esse atendimento, se for o caso e for da sua preferência, um atendimento especializado com os psicólogos que trabalham com a clínica na visão que a clínica tem. Tá certo? Fora isso, os cursos, ele tem o custo do curso e o acampamento tem o custo do acampamento. Mas o nosso atendimento, ele no geral, gratuito. A grande maioria das pessoas que fazem um atendimento são atendidas gratuitamente. Que bênção, tá vendo? A Clínica da Alma para abençoar a todos de uma maneira muito interessante. Pastor Rogerinho, queria te perguntar sobre a questão do ânimo, ao pastor Guerra também. Quais são os fatores que contribuem ou são os geradores, vamos dizer assim, da falta de ânimo, que desanima uma pessoa? Derrotas, obstáculos que a pessoa tem, entendeu? Pensamentos negativos. Muitas vezes as pessoas tendem mais ao pensamento negativo do que ao positivo. Não é? Eu vou conseguir as coisas. Outra coisa, uma palavrinha que está no seu peito aí, ó. Fé. Falta de fé desanima a pessoa. Acreditar que as coisas podem acontecer na vida dela. E muitas vezes você tem que acreditar no sobrenatural. Deus vai prover isso. Aí é que vem, né? Até a minha esposa deu testemunho aqui na sexta-feira, sobre a questão lá que nós oramos e Deus providenciou o sustento para a gente. Então, o que é isso? Fé. Eu não posso desanimar, eu tenho que crer que o Senhor vai estar presente, e Ele está, e Ele vai prover um trabalho ou o que você necessitar. Agora, tem que ter fé. Eu acho que um dos pontos é a fé. O inimigo coloca obstáculo, agora você tem que crer que Deus vai tirar esse obstáculo aí e vai limpar o caminho para você. É interessante, Serginho, na hora que você fez essa pergunta, eu lembrei exatamente dos 3 textos, Guerra, que nós lemos ontem. Sim. Um dos textos foi com relação ao paralítico que foi curado, né? O outro texto é quando Jesus diz para o paralítico: tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. O segundo texto, quando ele diz para o cego de Jericó para que ele tenha bom ânimo e levantar que o Senhor tinha ouvido e queria vê-lo. E o terceiro texto foi da mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, quando Jesus disse: tem de bom ânimo. Esses 3 textos, Serginho, eles estão vindo exatamente junto com uma situação onde já houve uma intervenção de Deus em relação a uma necessidade. E mesmo assim, Jesus disse para essas 3 pessoas: tem de bom ânimo. Então, o paralítico, ele já tinha sido curado. E Jesus disse para ele: tem de bom ânimo. Além da cura, os teus pecados foram perdoados. Né? Para o cego de Jericó, ele disse: tem de bom ânimo, porque o Senhor te chama. Então, o Senhor ouviu o clamor de Bartimeu, ouviu o clamor daquele cego, e ele voltou. E depois a mulher do fluxo de sangue, quando ela já tinha sido curada da sua enfermidade. Agora, uma coisa interessante nesses 3 casos é que essas 3 pessoas teriam que mudar a sua vida.
elas teriam que mudar a sua atitude, mudar a sua postura, viver de uma maneira diferente. E eu acho que exatamente nesse momento de transição, onde nós precisamos viver uma mudança, nós precisamos de ter o ânimo, porque aí o desânimo tende a nos voltar a uma situação anterior. Benção. E para a gente, né, fechar aqui o nosso programa de hoje com chave de ouro, queria pedir o nosso querido pastor Aldemar Guerra para nos conduzir em oração, abençoando os telespectadores, a Maria, a Naide, né, que ligaram aí para a gente, a Graça, né, sobre a situação de vida dela lá. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Colocamos em particular a Maria, a Graça, a Naide. Agradecemos por essas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor visite elas agora, Pai. Em nome de Jesus. Conforte o coração delas, Pai. Louvamos ao Senhor porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. Senhor, nesse momento pedimos só alcance a cada pessoa que está nos assistindo. Aqueles que estão desanimados, venha colocar ânimo no coração deles, Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, Pai. Aqueles que estão ali em casa, Senhor, não quer sair para procurar emprego, não quer sair para resolver assuntos, Pai. Coloca ânimo no coração deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Nós proclamamos isso e declaramos, Pai, a vitória para cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.